Educação à distância, mudando realidades. Saudações, pessoas! Sejam bem-vindos aos cursos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia, o IFRO, Campus Porto Velho, Zona Norte. Você está na licenciatura em Pedagogia EAD e eu sou a professora Anabela Barbosa. Juntinhos estamos na jornada de práticas colaborativas de estudos em grupo. E esse episódio é o episódio 1 da nossa jornada, da nossa trilha. Vou iniciar com a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher parda de cabelos pretos na altura do ombro, estou com um vestido verde de folhagens, ao fundo está a plotagem dos estúdios em tons verde, branco e cinza, à minha direita uma tela interativa e o meu sinal para a comunidade surda é Anabela. A gente não poderia começar diferente senão com ele, nossa inspiração, um dos maiores brasileiros, um dos maiores autores sobre educação do Brasil, Paulo Freire, sim. Inclusive, este livro, Pedagogia da Autonomia, é o livro base da nossa jornada e também de toda essa primeira etapa da licenciatura em Pedagogia. A gente começa com a leitura, lá da página 42, no título Ensinar exige o reconhecimento e a assunção da identidade cultural. Diz assim: assumir-se como ser social e histórico, como ser pensante, comunicante, transformador, criador, realizador de sonhos, capaz de ter raiva, porque é capaz de amar. Assumir-se como sujeito, porque é capaz de reconhecer-se como objeto. A assunção de nós mesmos não significa a exclusão dos outros. É a outredade do não eu, ou do tu, que me faz assumir a radicalidade do meu eu. A questão da identidade cultural, de que fazem parte a dimensão individual e a de classe, cujo respeito é absolutamente fundamental na prática educativa. Ai, que tudo! Lindo isso, não é verdade? Pois, partindo dessas premissas de que é necessário você assumir a identidade. Que identidade é essa? A identidade docente, a identidade de educador. A gente vê ao longo da história da educação, vocês vão discutir isso, vão estudar, que a profissão de professor, de educador, ela às vezes é desvalorizada, ela não é reconhecida. Mas é necessário que nós, enquanto docentes, também assumamos essa identidade. Né? Eu sou docente, eu sou professor, eu sou educador, eu sou pedagoga. E é partindo dessa premissa que vamos guiar as orientações de reflexões e práticas ao longo dessa primeira etapa. Vamos acompanhar nossa proposta aqui na tela interativa. A gente começa aqui com a apresentação, é claro. O que é a práticas colaborativas de estudos em grupo 1? Bom, práticas colaborativas, ela pode ser concebida como um espaço de interação em rede. Em rede porque significa com os outros, para compartilhar práticas investigativas, práticas em que vocês vão se debruçar, que vocês vão olhar, pesquisar, nos diferentes contextos, permitindo assim o encaminhamento para futuras ações. Então, todas as práticas que vão acontecer ao longo do curso têm essa vertente, discutir, olhar, vivenciar e encaminhar futuras ações. As atividades que devem subsidiar a elaboração do trabalho de conclusão do curso. Práticas, especialmente até o 5º período, elas têm a intenção de subsidiar essas vivências anterior mesmo ao estágio e bem anterior ao trabalho de conclusão de curso, mas que o inspira. É a partir das práticas que vocês vão se encontrar, que vocês vão indagar sobre a realidade e essa indagação vai sugestionar o trabalho de conclusão de curso de vocês. Ela funciona como um eixo integrador do curso, porque ela articula
os conteúdos e as competências trabalhadas pelos diversos componentes curriculares. Compreende a elaboração e o desenvolvimento de projetos de ensino, pesquisa e extensão, vinculados às realidades sociais e à proposta formativa do curso. Em cada prática, em cada módulo de práticas, a gente tem uma temática, que é um eixo norteador, e essa organização didática, ela permite vocês se organizarem em grupos. Esses grupos, portanto, é uma articulação coletiva. Esses grupos são orientados por um professor, e esse grupo, com os alunos e com o professor, vivenciam práticas nas escolas e registram essa prática. É importante aqui fazer a marcação do registro docente. Então, desde o primeiro momento, vocês são convidados a fazer o registro das vivências e o relato das experiências pelas quais vocês passam ao longo do curso, como um processo de evolução da oralidade, da escrita e de preparação da reflexão para a prática e da reflexão. Ação, reflexão, ação. Nessa cíclica dialética. Ai, que bonito que eu falei. Nossa, se você não entendeu, tem que ler. A gente vai discutir isso ao longo do processo. Bom, e é claro que aqui a gente vai trazer generalizações. Se vocês quiserem saber, na verdade, todos os meandros, vocês têm que ler. Mas práticas é basicamente esse processo. Um processo integrador coordenado. Né? Esses trabalhos são coordenados neste momento por mim, pela professora Anabela, mas articulado, né? Na verdade ele é articulado, mas ele é acompanhado por todos os demais docentes do semestre, da etapa, ok? E o que práticas pretende? Vamos ver. O que práticas pretende? Práticas pretende discutir nessa etapa identidade e prática docente, reflexões sobre a vida e a praxis educativa. Então, foi por isso que a gente começou com quem? Com o Paulinho, sobre a assunção da identidade. O que é ser professor? Para que você é professor? Por que tem professor? Qual a função social do professor? Então, essas questões em que se remetem à construção de uma identidade profissional, uma identidade social, uma identidade histórica, perpassa a formação do professor. Então, eu tenho que entender qual é a minha importância, né? Qual é a razão da minha existência enquanto educador nesse contexto social, nesse contexto histórico, nesse momento em que existo. Qual é a minha intenção? Qual a minha necessidade? O que eu busco? Eu serei docente para quê? A minha função social cumpre transformar o quê? Ou cumpre manter o quê? Eu quero manter a sociedade como ela se encontra, ou eu quero transformar essa sociedade numa sociedade melhor, mais igualitária, mais justa, mais democrática, mais equânime, ou eu quero mantê-la? De repente eu quero mantê-la. Então eu tenho que entender quem eu sou, quem é este professor? O que a história me diz a respeito dessa profissão, da sua função, da sua necessidade e das suas problemáticas, porque toda profissão tem benesses e problemáticas. Então essa é a nossa temática, identidade e prática docente, e ela vai aí conduzir o nosso projeto. Qual que é o objetivo de práticas colaborativas de estudo em grupo, na verdade? A gente tem um objetivo que é desenvolver, deixa eu diminuir aqui para a gente conseguir ver. Vamos lá. Sim, agora sim, aí que bonitinho, deu certo. Bom, desenvolver atitudes investigativas que conduzam à realização da pesquisa educacional. Esse é um dos maiores objetivos. Utilizar com propriedade instrumentos próprios para a construção de conhecimentos pedagógicos e científicos. Quem achou que pedagogia, ser professor, era só cortar EVA. Não é isso. Potencializar o uso das tecnologias como ferramenta de mediação pedagógica que promovam a interatividade reflexiva, a aprendizagem colaborativa, o protagonismo para a construção do conhecimento de forma contextualizada e ativa,
valorizando o pensamento crítico articulado com os fundamentos científico-tecnológicos e com o contexto social. Ixi, professor, agora ficou difícil de entender. É bastante complexo. Eu não falei que ia ser fácil. Bom, qual que é a intenção? A intenção é justamente desenvolver esse processo de pesquisa. A educação, ela é feita não só de achismos que as pessoas acham, né? Pelo contrário, a educação ela é uma ciência. E como ciência, é fruto da produção de conhecimento. Então, alguém produz conhecimento para a educação, para torná-la ciência. Para que você possa entender como que a criança se alfabetiza, como que o adulto aprende, quais são os recursos didáticos mais adequados para uma determinada situação de aprendizagem, que estratégias de ensino podem ser assumidas em momentos de dificuldades de aprendizagem, em determinados contextos locais, comunidades, uma comunidade ribeirinha, uma comunidade indígena, né, um centro urbano, uma comunidade rural, do campo. Então, todo esse arcabouço compreende a ciência da educação. E essa ciência da educação é feita de vários estudos, de várias pesquisas. É esse conhecimento científico, esse conhecimento que vai se transformar em conhecimento pedagógico e que, portanto, será mediador do processo educativo, o qual que você vai utilizar, vai se instrumentalizar para poder organizar a sua prática, organizar a sua docência, organizar o seu magistério. Então, práticas colaborativas de estudo em grupo intenciona que você faça-se nesse coletivo de competências e habilidades para que você seja um educador, não apenas um educador de cumpra-se as determinações que vêm do Ministério, da Secretaria, mas um educador crítico da sua prática, crítico da sua realidade. A quem eu estou fazendo, como eu estou fazendo, por que eu estou fazendo e como eu posso fazer melhor. E, claro, tem muito mais coisa aqui, né? Para que a gente... Por quê? Né? Por que a gente vai fazer parte dessa jornada? Bom, a jornada ela compreende o seguinte: a formação em pedagogia ela é uma preparação para atuação no cenário educacional, lato, porque pedagogia atua em diversas áreas. Para isso, a formação prevê trilhas de aprendizagens por grupos colaborativos, nos quais os estudantes poderão aprender, vivenciar e criar. Práticas colaborativas, então, compõem uma das competências, e essas competências, que é um eixo maior, tem várias habilidades. Por exemplo, a competência é escrever ou escrever de acordo com a linguagem, com a língua padrão. Então, quais são as habilidades? Bom, você tem que usar corretamente a acentuação, você tem que fazer o uso da gramática, de todos os requisitos de ortografia. Então, essas são habilidades, são elementos menores que formam uma competência. Então, a competência de formar-se enquanto pedagogo significa que você deve atuar como educador em diferentes frentes, tanto na educação infantil, quanto no ensino fundamental, quanto na coordenação pedagógica, quanto na gestão escolar, na gestão educacional. Nossa, você pode ir, olha, voar, né? Vai longe. Então, e isso que é fascinante no curso de pedagogia. Fala a verdade, é fascinante, né? Eu sou apaixonada, eu sou pedagoga e sou apaixonada pelo curso de pedagogia. Então, para que você tenha essa experiência, não só quando você chega ao estágio, ou às vezes, né, quando você termina o curso, práticas, né, nasce e emerge como essa possibilidade, para que você vivencie essas possibilidades antes mesmo de realizar o estágio. Em que você é um momento como se fosse um momento de... você não vai sozinho a campo, né? Você não vai sozinho para a realidade. Você participa dessa realidade com o outro que está nessa realidade, com o grupo, com seus pares e sob a orientação de um professor. Ai, que tudo. Aí até eu tô querendo fazer esse curso de novo, gente, presta atenção. Bom, e o caminho? Qual que é o caminho? O caminho é
né, ele vai se concentrar no desenvolvimento de um e-portfólio. Um portfólio utilizando o Google Sites, nos termos do roteiro didático dialógico. Nossa, começou a complicar, professora. Não, muito simples. Todo professor é necessário que ele faça o registro da sua prática docente. Qual é o registro mais comum de um professor? O diário. Todo professor tem que preencher diário de classe. Antes a gente tinha, e não é da época de vocês, mas também não é da minha, eu tô contando história, né? A gente tinha um diário, inclusive meio verdinho, azulado, né? Que tinha umas páginas fininhas que você tinha que preencher. Às vezes você errava, tinha que comprar outro diário, abrir o meio do grampo, colocar a folhinha, então colar umas folhinhas. Nossa, já são umas gambiarra que eu vou te contar. Ainda bem que passou essa época. A maior parte do diário agora é diários eletrônicos, mas de todo modo você tem que fazer o registro diário da sua prática. O que você lecionou, como você lecionou, com que objetivo você lecionou. Inclusive, no Odierno, tem, né, aqui registrar as competências, todas as competências e habilidades que pretendíamos ou que a gente trabalhou durante aquela aula, aquele momento de aprendizagem. Então, o registro docente é uma constante e é por isso que a gente inicia o registro docente logo na primeira etapa, em Práticas Colaborativas 1. Você vai fazer o quê? O uso do quê? Lembra que lá na uma das competências é usar, se apropriar da cultura digital? E é por isso que vamos fazer esse registro em um portfólio digital. Esse portfólio digital está ancorado no Google Sites. É uma ferramenta online, portanto, é necessário que você tenha aí um desprendimento, uma vontade, né, para que você se debruce sobre essa construção. Você tem que escrever no portfólio, digitalmente. Esse portfólio é compartilhado com todos os professores da etapa para que a gente possa acompanhar a produção, a revisão, né, desde a elaboração até a produção, a revisão e a finalização do texto. Mas tem mais. A metodologia de práticas colaborativas de estudo em grupo 1, identidade e prática docente, tem 3 etapas. Elas foram nomeadas assim: Como me tornei professor, Quando chama o coração e Cartas à Cristina. Ao final, essas 3 etapas vão conduzir você a uma produção literária. Produção literária professora, você vai ser criador. Um dos objetivos da formação da licenciatura em pedagogia aqui no IFRO Campus Porto Velho, Zona Norte, é de que você seja criador, né? Você seja autor. A autoria ela é essencial na produção de conhecimento. Se eu não sou autor, se eu não produzo conhecimento, eu só replico o conhecimento. Se eu replico o conhecimento, eu só repito o que alguém já fez. Não tem como eu fazer novo, porque eu não estou criando, eu não estou refletindo. Então, a autoria é um elemento indispensável, é um elemento marcante da nossa formação. E essa autoria compreende justamente nessa etapa uma produção literária. Então, a partir das vivências que vocês realizarão nas 3 etapas, vocês vão ao final produzir uma obra, seja uma poesia, um conto, um poema, uma peça. Aí vai depender do que cada grupo escolher e do que cada professor orientar para o produto final. Esse produto final vai ser advindo dessas vivências que vocês terão durante a etapa. Bacana? Tudo, né? A gente vai fechar com um sarau pedagógico. Ai, tô animada! E aproveita, porque a jornada já começou. Então, quando a gente fala de a jornada já começou, a gente vai passar aí para o que compõe essa jornada, então. Quais são... A gente tem elementos teóricos e elementos práticos, né? Não tem prática sem teoria. E teoria sem prática, ela, segundo o próprio Paulo Freire, né, não há teoria sem prática, não há prática sem teoria. Não que não haja, né, efetivamente, mas às vezes há uma prática em que a teoria não está declarada, ou a teoria está subliminar. Eu pratico baseada em uma certa teoria, mas às vezes eu não estou consciente dessa teoria que subjaz a minha prática. Esse não é o educador que a gente busca. O educador que a gente busca é aquele que é consciente da sua prática. E se ele é consciente da sua prática, ele sabe que teoria que respalda a sua ação pedagógica.
né? A partir de quais autores, de quais concepções de educação, qual concepção de mundo, qual concepção de pessoa, de sociedade, de educação que eu estou agindo. Eu leciono com base em quê? Eu não só chego na sala de aula, abro o livro didático, todo mundo bora copiar a página. Não, esse não é o educador que a gente busca nessa formação aqui iniciada. É um educador reflexivo, um educador que se baseia pelo diálogo e por isso que práticas vão se organizar em rodas de conversa. As rodas de conversa serão esses encontros dos grupos orientados pelos professores. E a gente tem algumas questões. Então, qual que é o nosso eixo? O nosso eixo é eu, professor. Exatamente, olha ali minha identidade. Eu, professor. A identidade e a prática docente é a primeira vertente da jornada de formação profissional de base investigativa, que busca provocar a reflexão sobre o eu e o outro, como produção social e histórica, de modo que a importância da pesquisa na formação de professores acontece no movimento que compreende os docentes como sujeitos que podem construir conhecimento sobre o ensinar, na reflexão crítica sobre sua atividade, na dimensão coletiva e contextualizada institucional e historicamente. Portanto, quando eu me defino enquanto professor, eu faço uma definição histórica. Uma definição histórica é porque em um dado momento, eu professor hoje não é o mesmo eu professor há 20 anos atrás, há 40 anos atrás. Não é o mesmo eu professor que foi seu professor quando você se alfabetizou. Não é o mesmo eu professor dos professores dos seus filhos, dos seus sobrinhos, das crianças de hoje. Então, é um momento histórico. É um momento social. Por que é um momento social? É um momento social porque depende da organização da sociedade naquele momento histórico. Em que momento, em que contexto social eu estou? Eu sou um professor que mora no centro urbano? Eu sou um professor do campo? Eu sou um professor de uma comunidade originária? Eu sou professor de uma determinada classe, de um determinado grupo? Eu sou quem eu sou, né? Onde eu estou inserido? Por isso que é histórico, tempo, e é social, coletividade. Além disso, eu sou um professor no sentido de profissão, no sentido de atuar como. Né? Antes de ser professor, eu sou eu. Na verdade, você é você, eu sou eu não sou você e você não sou eu. Mas nós somos no coletivo. Eu sou tanto mais eu quando eu me relaciono com você. E você é tanto mais você quando se relaciona comigo. Ai, que confuso! Pois é, nós somos no outro, nós somos no coletivo, nós não somos sozinhos. O ser humano, as pessoas, elas são no coletivo. E essa coletividade é que vai me dizer quem eu sou, como que eu atuo, a importância da minha profissão, qual é a função de eu atuar nessa sociedade. Além desse eixo, que é um eixo, portanto, de formação, a gente tem que se perguntar quem eu sou. Quem eu sou? Chama a reflexão sobre ser humano. Qual é a minha concepção de ser humano? O que eu entendo por uma pessoa? Uma pessoa é o quê? Ela tem cor? Ela tem raça? Ela tem gênero? Ela tem tamanho? Ela tem valores? Ela tem crenças? Ela tem representações sociais, culturais? Ela tem marcas fisiológicas? Ela tem... O que é essa pessoa? O que é ser professor? Qual que é o ideal educativo e o trabalho docente nessa sociedade? Talvez essa resposta seja uma constante subjetiva, ou seja, a gente não vai ter a resposta agora, ela é uma constante, igual um gerúndio, fica eterno, você nunca consegue responder, justamente porque ela é muito subjetiva e inconclusiva, porque você você não foi, você está sendo. Não é bem um é um estar sendo, é um gerúndio. Eu estou, eu sou, eu não fui. Mas conhecer-se a si e a realidade constitui um elemento primordial para existir e para agir. Evidente que, a partir do momento que eu me reconheço, eu assumo a minha identidade enquanto pessoa e, por consequência, enquanto professor, enquanto educador,
eu falo educador, professor, docente, são nomenclaturas correlatas, embora algumas teorias optem por uma determinada terminologia e outros, né, numa segunda, terceira ou quarta terminologia. Aqui eu estou generalizando, mas ao longo do processo vocês vão ver que tem algumas diferenças entre essas terminologias. De qualquer forma, é necessário que eu reconheça essa minha identidade, porque é só a partir do momento que eu sei quem eu sou e que eu posso agir, né? Se eu sou mulher, se eu sou parda, se eu estou num centro urbano, se eu estou num coletivo de outras mulheres ou num coletivo de heterogêneo, qual que é a minha função enquanto professora nesse meio? Se eu estou num contexto digital, num contexto de educação à distância, qual é a forma, qual é a comunicação, qual é a reflexão que eu devo orquestrar, né, que eu devo me fazer para que ocorra a educação, para que se permita o ensinar e o aprender e o ensinar. Então vai depender primeiro de eu entender quem eu sou, para só depois eu poder passar para a segunda etapa, que é interagir com o outro. E esse eu é o quê? Esse eu se na experiência da minha formação, que deve ser permanente, começo por aceitar que o formador é o sujeito em relação a quem me considero o objeto, essas são palavrinhas do Paulinho, que ele é o sujeito que me forma e eu o objeto por ele formado, me considero como um paciente que recebe os conhecimentos, os conteúdos. Opa, deixa eu só voltar aqui para a gente conseguir ler na íntegra. Os conteúdos acumulados pelo sujeito que sabe e que são a mim transferidos. Nessa forma de compreender e de viver o processo formador, eu, objeto agora, terei a possibilidade amanhã de me tornar o falso sujeito da formação, do futuro objeto do meu ato formador. É preciso que, pelo contrário, prestem atenção, não é isso, não é dessa forma que se dá, é pelo contrário. Pelo contrário, desde os começos, de todos os começos do processo, vai ficando cada vez mais claro que, embora diferentes entre si, o eu e você, quem forma e se forma e reforma ao formar-se, e quem é formado forma-se e forma ao ser formado. Justamente, muito confuso, professora, mas não é fácil mesmo não, ninguém falou que ia ser, não é verdade? Por quê? Porque formar-se é um processo dialógico, então é um processo com o outro, é um processo e eu não sou objeto, eu sou sujeito. Enquanto sujeito, eu me formo com você e você se forma comigo. A gente aprende junto. É uma constante subjetiva. Lembra? Essa constante é subjetiva porque envolvem sujeitos, envolvem valores, crenças, amores, dores, envolve emoções, envolve sentimentos, envolve o seu existir, o seu psicológico, o seu fisiológico, as suas concepções. Então, esse formar-se é um diálogo, nunca é um de cima para baixo ou um de baixo para cima, é sempre um círculo, é sempre um movimento de colaboração. E o que é essa identidade? A identidade é eu sou professor. Qual que é o seu superpoder? O meu é ser professora. Então, eu sou professora e esse é o meu superpoder, porque com esse poder eu posso o quê? Eu posso transformar o mundo. Sim, Paulo Freire dizia que não são as pessoas, é o conhecimento, o conhecimento, as pessoas transformam, o conhecimento transforma. Nesse movimento dialético, dialógico, de interação, a gente que transforma o mundo. Você se assumir enquanto educador, enquanto professor, enquanto docente, é você assumir um superpoder capaz de transformar a realidade, capaz de transformar o outro, capaz de tornar esse outro um ser também com superpoderes, que é o poder da transformação.
Você só transforma a partir do momento que você reflete sobre a sua realidade. Se a sua realidade está satisfeita, está pronta, posta, você não discute ela, a água está quente, para você a água está quente, não tem problema, então não tem transformação. Você não tem poder, você não tem ação. Mas, a partir do momento que você descobre que você tem superpoder, essa água está quente, eu queria ela... Por que ela está quente? Tem água de outra temperatura? Podia estar fria. Como é que eu faço para ela ficar fria? Queria ela gelada. Como é que eu faço? Bom, aí começa o movimento da transformação, do agir. Então, essa interação entre pensar e agir, elas se casam, elas se relacionam, elas se imbricam para transformar. Não existe uma transformação que não parta de uma reflexão. A ação vai vir sempre advinda de uma reflexão e vice-versa. Bom, e é assim que diz o Giraud. O Giraud, ele tem um livro que está aí disponível no nosso ambiente, né? Os professores como intelectuais transformadores e o Donald Schoen, que é Educando o Profissional Reflexivo. A gente parte, portanto, dessa autoestima. Eu sou professor e enquanto professor eu tenho superpoderes. Meu primeiro superpoder é a autoestima. A autoestima da identidade profissional. Por que ela é importante? Porque ela caracteriza-se pelo viés do professor intelectual e reflexivo. O professor trabalha com conhecimento, com transformação da realidade. Então, é uma profissão que tem prestígio, satisfação, valorização. Com este princípio, se quer reforçar o quê? O exercício reflexivo como propulsor da autonomia profissional. Portanto, quando eu digo que eu sou professor e eu tenho superpoder de transformar a realidade, eu estou avocando, chamando para mim essa autoestima, esse prestígio, essa valorização do ser professor. Ser professor é a profissão base de toda e qualquer sociedade que esperança o futuro. Porque é por meio da educação que a gente pensa, que a gente critica, que a gente reflete e que a gente, consequentemente, age. E essa ação vai transformar. Então, nossa, professor, que tudo! Vamos lá, né? Vamos seguir reto toda a vida. Bom, e a partir desse momento, então, eu me reconheço como tal. A gente acabou de ler isso lá no Paulinho, né? Ensinar exige o reconhecimento e a assunção da identidade cultural. A gente já leu aqui direto na nossa obra lindíssima, está disponível aqui na biblioteca e está disponível aí no ambiente virtual. Esse eu e esse reconhecimento da identidade se faz no outro. E nesse outro eu tenho o nós. Opa, eu tenho os nós. Esses nós, eles são o quê? Esses nós, eles vão formar o coletivo. Esse coletivo é nada mais ou nada menos, ou é tudo, que não a solidariedade social e política de que precisamos para construir a sociedade menos feia e menos arestosa, em que podemos ser mais nós mesmos, tem na formação democrática uma prática de real importância, a aprendizagem da assunção do sujeito. Bom, quando Paulo Freire fala que menos feia e menos arestosa, ele está discutindo a boniteza. A boniteza, inclusive, é um eixo das discussões do Paulo Freire. A boniteza no sentido de que educar não é por amor, mas é amor. Né? Eu não faço por amor, num sentido romântico da educação, né? De que professor, ou é só professor é tia. Né? Inclusive, ele tinha uma outra obra chamada Professora Sim, Tia Não. Porque historicamente, filosoficamente, há uma incultação de que você tem que fazer pelo amor. Então você não precisa receber, você não precisa de uma sala de aula estruturada, você não precisa de recursos digitais, você não precisa de uma câmera, não precisa de microfone, não precisa de livro, não precisa de material didático, não precisa de merenda, não precisa de roupa, não precisa nem de comer. Você vai pelo amor. Né? E o amor vai dar tudo. Não é bem assim. Então, não é para ser uma visão romântica da profissão, mas é amor, é beleza. Você educa porque você acredita na educação como um processo de
pensamento e transformação, como um processo de ação. Então, isso é amor, mas não é por amor esvaziado do sentido de educar e enchido, né, preenchido pela ideologia. Então, não é preenchido pela ideologia, é preenchido pela razão de educar, pela função que educar tem na sociedade. Há muita diferença. E esse coletivo, ele vai me permitir aonde? Ele vai me permitir práticas. Portanto, quando eu indago a minha identidade e assumo essa identidade e, portanto, né, que eu indago quem eu sou, construo a minha identidade, assumo essa identidade no coletivo, essa minha identidade com o outro vai permitir o quê? Vai permitir a minha ação. Essa ação são práticas. O que importa na formação docente não é a repetição mecânica do gesto, este ou aquele, mas a compreensão do valor dos sentimentos, das emoções, do desejo, da insegurança a ser superada pela segurança, do medo que, ao ser educado, vai gerando a coragem. Então, quando eu me inspiro em Paulo Freire e ele proclama, né, que não é uma formação de repetição. A formação de repetição é aquela que não pensa. Quando não pensa, eu nem sei quem eu sou. Mas a partir do momento que eu assumo a minha identidade e que eu reflito sobre a minha existência e eu reconheço e, portanto, me assumo enquanto professor, e quanto professor eu tenho uma função, né, um desejo de refletir sobre a realidade e transformar essa realidade em algo melhor, partindo da minha sala de aula, partindo dos meus alunos, com os meus alunos, junto com a comunidade, aí isso é um processo de formação. Isso vai ser educação. E não repetir. Repetir o que alguém já fez e o que alguém antes desse alguém fez e o que alguém antes desse alguém que veio antes de você fez. Então, isso é repetição. Isso não é educação. Portanto, essas práticas vão se caracterizar em vivências. E é essas vivências que vocês vão ter a oportunidade durante a jornada de práticas colaborativas. Experiências em campo que promovem intercâmbio significativo de relações do eu com o outro e o nós. Aprendizagens e trocas sociais com ênfase no sujeito histórico. E para aí a gente chega, né, ao futuro, né, ao infinito e além, porque a gente vai fazer as ações... Opa, deixa eu só diminuir aqui para a gente conseguir visualizar na íntegra, né? Perfeito. As práticas, para além de vivências formativas, elas vão compor ou elas comporão a curricularização da extensão para a construção de uma identidade mais próxima à realidade do ambiente em que o professor se localiza e atua como agente de transformação social e cultural. Sim, esse é o objetivo final, você chegar, né, a partir das vivências de práticas, a compreender esses processos de reflexão e, consequentemente, transformar essa identidade que está começando agora em um ser educador. E esse educador numa constante subjetiva inacabada, né? Porque todos os dias você aprende, todos os dias você ensina. Vamos seguir reto toda a vida que é logo ali? Com certeza! Então essas são as nossas primeiras aproximações. Aqui estão os links. Esse material está disponível no ambiente virtual com essas interações que eu fiz aqui na nossa tela. Do mesmo jeito está disponível aí no ambiente virtual. E aqui são as referências base dessa etapa e desse primeiro momento, né? O Michel Araújo e Israel Dias, que vão discutir aí os processos de diálogo na perspectiva de Bakhtin, porque Bakhtin vai assumir que o sujeito é um sujeito histórico e social, e é por meio do diálogo que a gente discute o eu e o outro e se faz o nós. Pedro Demo, Praticar Ciência, e o Paulinho, com Pedagogia da Autonomia, né? São essas obras que estão disponíveis no ambiente virtual. Se você quiser, né, você
pode acessar, pode fazer a leitura. Aliás, você deve, né? Aqui a gente está fazendo generalizações para você saber de verdade se o Paulinho falou isso mesmo, se isso que a professora Anabela está dizendo é verdade, você é só orota, né? Ou quem mais está dizendo a respeito disso, você tem que ler. Não é, e olha só, é um grave erro você fazer fofoca, né? Não é a fofoca do vizinho, não, é a fofoca científica, né? Você falar de algo que você ouviu de alguém que falou para outro. Não faça, não cometa esse erro, né? Para que você tenha aí essa reflexão, para que você assuma enquanto docente, você tem que conhecer as bases da sua formação. Só você indo às bases, você lendo os principais autores, você discutindo com o outro essas reflexões, essas pontes, né? Esses pontos teóricos para fazer essas pontes, é que você vai se formar enquanto professor, enquanto educador, enquanto profissional reflexivo. Senão você vai ficar repetindo o gesto, como o Paulo Freire falou. E só repete. Então aí você não vai ser educador. Você pode ser qualquer outra coisa, menos professor. Tá? Então, aqui são generalizações para você saber de verdade, você tem que consultar. Tá tudo disponível no ambiente virtual. Você tem a biblioteca física e a biblioteca virtual, que também estão disponíveis aí no AVA. Então, é só acessar. Se você tiver qualquer dúvida, qualquer coisa é qualquer coisa mesmo. Então, qualquer coisa, né? Nos consulte, estabeleça uma comunicação e a gente vai dialogando sobre essas reflexões e sobre essas inquietações. No mais, segue reto toda a vida, que é logo ali. Até a próxima. Bonanças! Educação à distância, mudando realidades.